Boa noite, gente. Estamos aqui hoje no Que Restaurante para comemorar essa primeira temporada do podcast das Conselheiras e o nosso convidado especial para encerrar esse ano é o Ada Vicente, chefe líder do restaurante Que. Seja muito bem-vindo, Ada. Foi um prazer tu aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E nos receber aqui na tua casa, né? Uma maravilha, isso sempre. Obrigada. Sempre as portas abertas. Obrigada, Ada. E a gente adora, né? A gente tá sempre aqui. Com Ó. certeza. É verdade. Eu quero agora a gente dar um momento especial para os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Nós estamos aqui vestindo moda Lete, né? Que tá com Black November agora. Final do mês já, né? Sim, Última termina agora. semaninha. Né? Passem lá, que nos veste. Estamos também aqui arrumadas com as nossas madeixas pelo nosso maravilhoso Arthur Moraes, que também tem um tempero de mãos talentosas, delicadeza, né? É um ótimo cabeleireiro. É verdade. A gente adora ele. Querido. Também nós temos a RMB Filmes, que está aí filmando, nosso maravilhoso apoiador. Obrigada, Rodrigão. Valeu. Humberto. E, gente, a Balcão Balcão, que é uma empresa, uma plataforma, é um e-commerce de frete. Se você precisa enviar o seu frete, chame a Balcão Balcão, balcãobalcão.com.br, que ela envia via bagageiro de ônibus para todo o Brasil. Olha que espetáculo. Muito bem. E hoje o tema do nosso podcast é temperar é... Preciso? Já segue a primeira pergunta. Opa! Sim. Sempre o tempero faz parte da comida. Eu acho que ela dá o sabor, sempre com delicadeza, eu vejo no meu dia a dia. Então, o tempero nunca pode ter um exagero. Claro, depende muito da culinária, né? Tem culinárias que temperos é tudo. Então, só que, para mim, eu vejo o tempero como um grande aliado de sabor. Mas ele não pode se sobressair só ele. Seja... O que você colocar na comida tem que ser dosado. Certo. Ada, a gente usa muito metáforas. Mas antes de nós entrarmos nas metáforas, porque a gente vai alinhar hoje no nosso podcast temperos junto com valores. Conta para nós antes um pouquinho da tua história. Como que tu chegou a escolher essa profissão tão linda que é ser chefe de cozinha? A história sempre vem, né? Família, né? Certo. Então, ela vem muito da lembrança do pai e tal, que o pai cozinhava churrasco, né? Porque ele trabalhava na Madal, fazia pro seu Walter lá todos os churrascos, né? Na época, para toda a família, vivia ali com toda a turma do Juventude, teu pai, todo mundo. Então, a gente vai descobrindo histórias. O meu pai fazia os matambres e às vezes o matambre dele era um matambre que ele cozinhava no fogo, então cozinhava 12 horas no fogo. Então ele tinha que trabalhar, ficava eu lá, com 10 anos, girando o matambre. Peraí, ele fazia isso lá na casa do Walter Pai, lá em Ana Rec? Então eu era criança e eu comia esse matambre, Com provavelmente. certeza. A gente vai descobrindo coisas, Com amo certeza. histórias. Olha A só. costura da vida, né? É verdade, gente. Não, isso foi uma importância muito grande e vem vindo quando acabou o pai saindo da Madal, ele e o meu falecido irmão acabaram comprando a Arca, que era na frente do Juvenil, onde é a farmácia, naquele terreno da farmácia. E ali a gente ficou vários anos. E ali eu tinha 14, eu trabalhava eu também na Madal. E ali comecei na cozinha, né? Ficava vendendo sorvete, que tinha sorveteria junto. Aí foi indo, até que fui trabalhar com a família daí também. A família foi se juntando toda, porque era uma coisa da família ser toda unida num restaurante, né? Então, esse quesito antigamente era muito, muito unido, né? Vários restaurantes que têm familiares em Caxias que seguiu. E eu acabei indo na taberna, que eu comecei a trabalhar mesmo, tinha 18 anos. E ali fiquei 15 anos, depois fui trabalhar no Quinta. A convite do Chico, aí, do meu falecido irmão, que me convidou para ir lá com ele para cuidar da cozinha. Então foi uma época ali que
que eu comecei, e aí eu tive uma grande ajuda nesse momento que a gente, logo na abertura, né, para a cervejaria, quando a gente transformou da disco para a cervejaria, a ajuda do Alexandre Bedin, dado. Então esse foi um grande marco assim na minha mudança na culinária, mas eu vou por mim, né? Faço aquilo que eu gosto, adoro fazer, amo fazer e curto todos os detalhes que eu gosto de dar no que eu faço. Que bacana, que história bacana. E interessante que tu viu que ele tinha linkado a história de ajudar o pai Para virar uma tambre e a venda de picolé. E picolé, vamos aliar aqui aos temperos agora que a gente está falando, matambre que tem que temperar, picolé é um alimento que ele também vendeu, que está alinhado com a história que ele faz hoje. Então, tu foi migrando com toda a tua história, realmente, até chegar a ser sabe que chefe na de nossa cozinha. época tu trabalhava muito cedo. Então eu com 9 anos fui vender picolé mesmo. Certo. Por teimosia mesmo fui lá vender picolé. Sim, queria teu dinheiro. Queria meu dinheiro. É isso aí roubaram 2 picolé, eu comi 2, não sobrou nada, desisti. Foi um dia só. Mas essa empresa não vai. valem, essa empresa não vai dar certo. Aí com 12 anos eu trabalhava à tarde numa lancheria. Mais uma coisa. Eu fiquei dos 12 aos 13, dos 11 para 12 e pouco, aí que eu fui pro Senai, que é a minha profissão. Me formei no Senai, que é ajustador mecânico. E a taberna, A taberna ela era um restaurante com música ao vivo, noturno. E na época a gente compraram na parte da frente ali a lancheria. Então eu comecei a cuidar da lancheria. Então ele foi transformando da lancheria para o almoço. Os almoços a gente foi levando, aí quando lançaram os buffets, aquilo, né? Acho que a gente foi o terceiro ali a adaptar o nosso buffet para buffet aquilo. Então foi sempre essa busca e eu cuidava muito da comida. Eu era a pessoa que sempre me envolvi junto com a comida, diferente dos meus irmãos, que não gostavam. É paixão. É paixão. Então, era eu e o pai, então eu ficava sempre ali junto do pai, na venda, nós vendíamos muita carne, na época churrasco e tal, tu tinha esse mix que era, então até a gente indo e mudando para outra linha. É a criatividade, né? Tu vai indo para o teu crescer, talento, tu vai buscando os teus talentos, usando dos valores, né? Que é a criatividade. E aí tu vai expandindo. Isso aí. Foi o universo que tu mergulhou, tu vê desde criança e até hoje. Até hoje. Pede para mim mudar. Assim, né? Aí pede para mim mudar, eu digo, mas cara, eu não me vejo preso numa empresa, né? Eu adoro o público, eu sou uma pessoa que sou fascinada por criança. Então eu lembro quando a transição de sair para o Quinta, se eu ia só para eventos ou se eu vinha para cá, aí eu disse, mas se eu for só para eventos, eu não vou ter o calor das crianças. No dia a dia. Que eu tenho no dia a dia, que eu tive com a tua filha. É verdade. Ele trata muito melhor as crianças do que a nossa. Mentira. Mas ele tem uma liga com criança. Forte. Tenho bastante, forte mesmo. Aquele dia ela fica contigo. É isso aí. Eu tenho, tu pega, então... E aquela coisa não quer, eu não pego. Não tem problema. Eu respeito a criança. É um valor. É um valor. É um valor. Eu já te falei isso, né? Lembra? Sim. Sobre isso? Sim. Isso é um grande valor nas pessoas. É um grande valor nas pessoas. Respeitar as o crianças, respeito, né? Com certeza. Pra todos, e a criança sente isso. A criança valoriza isso. A criança sente a energia. Eu estava na porta, um dia veio uma criança, ela foi lá, me abraçou e veio no meu ouvido. Eu te amo, tio Ada. Ai, que amor. Gente, tu desmanja, né? E não é uma, aí tu vê quando tu pega uma, outra coisa. Picolé derretido, tio Ada. Um picolé derretido. Adorei. Tantas coisas que a gente tem, né, na vida de E depois sufoco. tu foi pro Quinta. Eu moro em Caxias há 9 anos, tá? 10 anos, acredito. Dá pra beber? Dá pra beber ou é só... É o nosso happy hour, né? Não é cenário? É um cenário ou pode beber? Comer, beber. Eu conheci o Ada indo ao Quinta, da estação, né? Ali. É maravilhoso, né, Ada? A gente adora. Tu foi
depois dessa época, tu teve alguma outra transição ou tu abriu o Quinta? Como é que foi essa No transição? próprio Quinta teve uma transição grande dentro do Quinta, porque uma casa noturna, ela não tem uma... Ah, o Quinta era uma casa noturna. Isso. Sim. Quando, Tu não pegou essa época, quando amiga? ela ficou 23 anos aberta lá Ah, e estou 3 aqui, né? O Quinta Estação, ele começou como um bar, danceteria, aí ele foi para cervejaria, com bar, shows, aí ele agregou outros valores, que foi até 2004, ele abriu em 98, Tá. aí o meu irmão faleceu ali em 2000, né? Aí 2001, né? E ali daí veio a turbulência, né, da boate, que a boate tem um tempo de vida, então nós já estávamos de 96 a 2004, 8 anos ali. Tempo aí. Aí eu levei ainda um ano, o mais, né, fiquei até 2005 tendo boate. Aí a gente começou, aí eu comecei a expor, o que eu sei mais é comida. Aí eu abri o almoço aqui, voltei de segunda a sexta, Isso digo, deu vamos certo. dar um outro jeito aí para mudar. Aí a gente abriu depois, junto com a falecida Clenar também e a Leandra, nós abrimos o Quinta Kids. Então a gente foi para o infantil, né, revertendo, aí a casa volta a se tornar uma procura grande para fazer shows e então a gente tinha palco, tinha tudo. Aí foi mudando. Aí eu fui para os eventos. Aí caí a gastronomia, né? Quando eu tive uma reforma que eu fiz que era para restaurante, aí comecei a fazer eventos. Ela se tornou uma casa de eventos. Aí se consolidou por uns 15 anos com eventos. Olha só. Aí tinha os almoços e os eventos. Isso E aí. é bom salientar que a época do Quinta, a época da boate do restaurante, era a melhor casa noturna de Caxias. Eu vivenciei esta época. E tanto o restaurante como a culinária do Ada, na época, e a boate. Olha Era que bem. top. Que top. E não tem quem em Caxias não lembre da história. Marcou muito. Demais. Muito. Era Tem. não, desculpa, agora eu já tô Quinta? confundindo. Era Quinta Quinta no Quinta. Isso aí. Era as quintas no Quinta. Quinta no Quinta. Esse era o dia mais forte do Mais Quinta, era forte. quinta. Sábado também, Eu não mas perdia. a quinta-feira era impressionante. Eu vou te contar uma história, tá? Gosta de história? Com certeza. Então tá. Na época eu estava estudando para aviação. E eu descia todos os dias a São Leopoldo. Então, eu saía de Caxias às 5 horas da manhã de van, porque meu pai sempre me desafiava. Tu quer? Então tá, não vou alugar apartamento, tu vai ter que ir de van e voltar de van. Tá bom, quero, vou. Por isso que eu sou uma mulher de atitude. Quando eu quero uma coisa, eu realmente fico determinada. Só que eu não perdi as festas. Quinta no Quinta. Aí o que eu fazia? Eu ia pra festa, né? Nas quintas. No Quinta, voltava para casa, tomava um banho, botava o uniforme da aviação e pegava a van e dormia. E ia dormindo. Chegava em São Leopoldo. Olha que bem. Aulinha. As aulas. Mas eu não perdia. Como é bom assim, fala juventude, né? A gente é jovem ainda, eu brinco, mas como a gente consegue fazer energia, isso, né? Vira amiga? noite, dorme na van, vai. Muita energia. Era energia. Mas a energia nossa era diferente. A de vocês, na verdade, porque é um pouquinho mais. Vocês ouviram o que ele falou? Opa. Desculpa. Probleminhas técnicos, ainda bem que a gente tem equipe, obrigada. A nossa energia, ela ainda é um pouco... Sabe o que é isso, Ada? É mente. Por isso que a gente trabalha, é a mente. A gente trabalha treinando pessoas, entendeu? Para ter uma mente jovem. E assim, a gente se sente mais jovem, tem um pensamento, entende? De ser mais positivo, de estar determinada para conseguir as coisas, de trabalhar disciplina. É a mente. Sabe por que isso? Porque o que acontece? Tudo é energia, né? Então, tu tem que saber escolher onde tu vai botar a tua energia. Se tu gasta a tua energia com coisas que não valem a pena,
em lugares errados, tu perde energia para gastar lá onde tem que valer a pena. Onde tem que ser. Então, a gente trabalha muito essa questão também de foco, determinação e constância neste sentido. Né? Isso e aí é legal. muda o jogo. E é verdade. Muda o E jogo. as pessoas têm que ver como a tua energia focada, ela tem que ser focada no que tu está fazendo e ela tem que ser passada por um todo, né? Não só num pensamento. Num né? pensamento. Ela tem que abrir, Exatamente. ela tem que abrir o leque. Né? São temperos que a gente busca sempre soluções e não ficar focando num tempero talvez azedo, onde tu só foca no problema. Ou que tu ele perde... mude teu sabor. Exato, Exatamente. exato, porque senão se tu focar só naquele tempero, talvez tu fica muito bitolado, tu fica só ali testando, tu perde toda a oportunidade que tu tem de ampliar a tua visão e dizer assim, não, mas só um pouquinho, vamos testar um curry, vamos testar Um açafrão. vamos testar um manjericão, vamos testar um alecrim, vamos Uma ver o que pimentinha que uma pimentinha caiena. caiena, um mel, né? Mel. E vamos Vamos ver o que juntar que tudo, vamos ver o que que vamos dá. ver o que vai dar. Ah, quem sabe eu tiro o mel, vou colocar o outro e vai testando, É isso isso vai aí. aprimorando. Por isso que a gente fala em temperos. É bem isso aí. Não é? A vida é feita A de vida É temperos. feita de um- temperos. A vida é um tempero. Um tempero em tudo. Em tudo. Em E aí casa, tu vai fora. equilibrando. Exato. Porque se tu não temperar o equilíbrio dentro de casa, vai prejudicar no profissional. Se tu não temperar no profissional, vai prejudicar em casa. E é assim. O Asa que a gente trouxe pensa. algo lá no início que ele falou. Eu acho que temperar é preciso, mas com delicadeza. Sim. E delicadeza, para mim, se aproxima muito de algo que a gente traz bastante, que é o capricho. Né? Certo? É aquele capricho de tu fazer as coisas, é aquele capricho que tu... Quer que eu consiga desligar? Quer que eu volte? Não. Vai com calma, Humberto. Estamos aqui com o celular tocando, a mulher deve estar chamando em casa. Ou os filhos. Acontece, né? Acontece Ao que vivo, linhas assim. técnicas, ao vivo, a Sabe o que gente que eu tá gosto? gravando, mas é ao vivo É ao e não vivo. tem problema. Nós que eu estamos num gostei disso? restaurante, No né? restaurante tem barulho. Tem barulho. Sabe por que eu gostei? Porque enquanto eu falava de capricho, até a sirene tocou. Capricho é algo Alarme. importante, gente. O Algo muito alarme. importante. Capricho é algo muito importante. É A gente vem verdade. batendo nessa tecla com a gente mesmo e com as Uhum. nossas alunas, Uhum. né? Do quanto a gente precisa ter capricho ao fazer as coisas. Isso ajuda a gente a direcionar melhor a nossa energia para aquilo que a gente está fazendo. Eu posso servir, olha aqui, eu posso servir esses dadinhos de tapioca de qualquer jeito, mas eu posso servir nesse prato que é bem apresentado. Isso é capricho. Entendeu? Eu posso servir uma bebida aqui ou num copo convencional. Isso é capricho. Isso muda. Isso a gente trabalha visão, né? A pessoa já é pega ali por esse, né? Visualmente já é atrativo. Conecta. Conecta. No nosso ramo, é principalmente isso. Tu tem que ter. Tu tem que ter a visão, o cuidado, né? O carinho com a coisa. Porque a comida, ela precisa disso. Em tudo na vida, Cozinhar né? é capricho. Mas o cozinhar é um capricho. Tu tem que gostar. Se tu não gostar, não adianta. Tu pode fazer o arroz com a panela fechada, com a panela aberta, como tu quiser. Sim. Mas se tu gosta daquilo, tu vai conseguir fazer aquilo bem feito. Exato. Né? Tu vai conseguir, com poucas coisas, transformar um Helles almoço num banquete. Exato. Porque onde tu colocar um capricho, ele pode ser o mesmo dadinho, o mesmo bife, ele com capricho O ele mesmo vai arroz e feijão, o mesmo né? arroz e feijão de qualquer um. Levado, pronto, e tu montar ele, não. Largar a cumbuca que veio da rua, tu colocar ele bonitinho. Exato. Muda Exato. ou não muda? Muito. Até uma sopa. Até A uma sopa, se tu servir ela num prato diferenciado, a sopa ela fica, tu come com os olhos, a gente come com os olhos. É muito importante, é o talher, é o detalhe, são detalhes. São os detalhes, são os caprichos. Os caprichos que a As gente delicadezas. delicadezas. Tá? junta bem com o programa. E o que gera, de por vocês. exemplo, aqui, ó? A gente olha uma coisa que é bonita, gera um desejo, né? A gente conecta com aquilo visualmente, a gente vê que tem capricho, mas gera na gente aquele desejo, eu acho que gera também uma certa alegria, né? De tu estar sendo bem servido, Claro que sim. né? Eu acho que até muda o humor. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quantas vezes vocês foram num lugar que não sabiam o que pedir
e pediram por um prato que estava bonito na mesa ao lado. Várias. vezes. Várias. Até eu. Várias. Dizer Várias o que vezes. que é aquilo, Que o prato que é que é, aquele? o que que é Gostei. aquele. Sim. A apresentação. A apresentação, a cor, o aroma que pode ter Que passado passou. e te chamou a atenção. Faz toda a Isso diferença. é a curiosidade, que é uma curiosidade saudável. Eu sempre digo para as meninas, sejam curiosas, mas curiosas no sentido de querer aprender, de querer saber, entende? De realmente, é bem isso que tu falou, Buscar. aquilo. buscar, querer conhecimento. Então, por exemplo, principalmente quando a gente está fora, passou um prato e eu senti o aroma. Senti o aroma, olhei para a cor, nossa, eu nem olhei para o cardápio, eu digo, gente, o que é isso? Eu quero esse, eu quero provar. Depois eu vou dizer se eu gostei, se eu não gostei. Isso aí. Mas é a curiosidade que me despertou. Isso tudo, Ada, é um ambiente que a gente cria, né? Nos lugares que a gente está. A gente está falando sobre negócio também. Sim. Né? Sim. Isso é um negócio. Isso tudo são dicas de negócio. Até que a num gente tá dando escritório, aqui, né? entendeu? Num escritório. Até num escritório. Como é que tu recebe um cliente, como é que tu vende algo, uma mentoria, né? Tudo isso é business. É a forma como tu apresenta. É a forma como tu tá na linha de frente. Porque lá atrás também tem um bastidor que tá pegando fogo. Aí a gente foi lá, né? E a gente já foi lá, vai ter até um corte especial. Muito bom. né? Tem que trabalhar. Uma parte tu tem que fazer, tu tem que fazer a outra, tu tem que nem antes a gente falou das crianças, eu vejo em Caxias a importância de o dono estar no restaurante. Muito. Né? A gente sempre foi acostumado com isso. Isso tá ótimo. Hoje Cheio tá bom. de alarme. Hoje tá ótimo. Então essa busca do carinho de tu dar, da pessoa poder reclamar contigo quando tá ruim. Sim. Isso aqui tá ruim, não tá legal, porque a gente erra também, a gente não acerta tudo. Então é muito melhor tu chegar para mim e dizer, por favor, troca esse peixe que tá cru do que tu lá escrever que o peixe tá cru. Porque ela ganhou o Isso peixe. é bom. Vocês ouviram o que ele falou? Porque isso é muito importante. Uma vez eu estava almoçando no outro restaurante do Ada. Fala o nome para nós, que é o Beatriz, né? Sim, lá no Beatriz. Lá no Beatriz. Vai que E o restaurante. Ada, querido, chegou para mim e eu não comi tudo. E o Ada chegou para mim preocupado. O que houve? Tu não gostou? Eu disse, não, Ada, eu gostei. Mas hoje eu realmente estou sem muito apetite. Mas eu gostei da humildade dele e da preocupação dele. Dele chegar e vir me questionar. Ou seja, talvez ele tenha pensado, se ela é uma boa conselheira, eu quero a opinião dela. e tem que eu dizer a quero questionar verdade. e quero saber a verdade. Sim. E eu realmente falo a verdade. Porque já aconteceu isso. E eu Sim. falo. Eu realmente falo. Se eu não gosto, eu falo. As meninas até dizem, ai mãe, que vergonha, pelo amor de Deus, por Mas que tu esse não fica feedback quieta? é tão importante pro dono Eu do negócio. sempre falo. Nossa, Eu sempre falo. com certeza. Só que tem pessoas E pessoas. e pessoas. É. E agora eu vou dizer a diferença para vocês. Olha o conselho. Se conselho fosse bom, não se daria de graça. Se dá sim. A gente está aqui fazendo uma apresentação, mas aqui a gente também vende. Tudo na vida... Não, isso eu não vou falar, vou voltar. Vou fechar a boca. Só vou dar o conselho. Voltando, o cérebro volta para que eu ia falar, me desconcentrei. Dá para cortar? Tu tava falando precisa pessoas cortar. e pessoas, Tá, né? é o seguinte, quando a gente fala e a gente é autêntico, se a pessoa não gostar, é porque o ego dessa pessoa, ele é tão grande que ele é incapaz de receber uma crítica a qual será construtiva e que vai servir para que ele melhore, seja num peixe cru ou numa carne que está muito mal passada, para o atendimento do próximo cliente. Se ele recebe essa crítica com bons olhos e bons ouvidos e filtra, que eu já falei muito sobre filtrar. E não leva para o lado do ego, ele é profissional porque ele recebeu uma rejeição. E ninguém gosta de levar uma rejeição, mas ali ele tem que ser profissional. Adulto. Adulto, maduro, sábio.
ele vai dizer, poxa, ela tá me dando uma baita de uma dica, eu vou prestar mais atenção, porque errar é humano, e vou melhorar para o atendimento do meu próximo cliente. Pegaram a dica, pegaram o conselho? Eu nem chamaria de crítica, eu chamaria de feedback. Mas é uma crítica construtiva, tudo bem. Assim. Ok, pode Porque ser um senão feedback, o cara ok. tá fazendo um feedback Tá de bom. como tá o andamento do negócio dele. Ok? Olha, Eu adoro eu receber amo feedback. Eu não que chego a isso te... te ajuda, te ajusta. Não é verdade? Que eu Sim, sempre porque te digo, tu Cris, eu recebe- preciso de mais Sim. feedback. Me dá mais Tu feedback. recebe um produto na tua empresa, É. né? Tu tem que olhar ele tá bom, não tá? Exato. Ele veio inteiro, não veio? Aí tu vai passar. Olha, ele não veio com problema, né? É que nem outro dia eu passei pro cara, eu disse, olha, o teu produto não estava legal, não sei o quê. Ah, mas né, não aceitava. Aí eu disse, mas eu não tenho por que te dizer que ele tá bom e tá ruim. Se ele tá bom, ele tá bom. Se não tá bom, não tá bom. Ruim Não, tá bom. E ruim é ruim. Se não estava bom, algum produto que tu usou não estava legal. Certo. Então, eu acho que é isso que tem... Cara, porque às vezes tu errou muito no sal, que nem falamos da paixão do sal, entendeu? Às vezes tu erra na pegada do sal, às vezes tu tá fazendo na corrida, aí eu coloquei sal e vem a outra, achou que eu não tinha colocado. Às vezes na cozinha tu tá ali fazendo, aí a pessoa, deixa que eu termino aqui, ela volta... Mas a gente sempre se pergunta, tu colocou sal? Ou às vezes eu começo um risoto ali, que elas vêm assumir, eu digo, eu não coloquei nada. Certo. Então, Comunicação. Comunicação. Ao tempero, comunicação. Comunicação. Então, mais um se valor foi ruim, importante. se foi bom, ou foi congelado um bolinho de bacalhau, ou se foi... Cara, reclama na hora, Gente, tu vai ganhar outro de pode volta. acontecer. Se tá ruim o drink, Pode tá ruim o acontecer. drink. Exato. Entendeu? É São importante. humanos, são É, pessoas são humanas, humanos. né? Ou é transporte, às vezes, num produto. Então, tudo. Eu acho que as tudo pessoas assim. têm que. Aí é um conselho, seguindo o que tu trouxe, Suzy, que foi de grande utilidade, eu acho. Assim, a gente tem que aprender a ouvir e aprender a falar. É se Entendeu? posicionar. Se posicionar. Falar aquilo que a gente percebeu como cliente e saber ouvir enquanto dono Claro. do negócio. Para melhorar o teu negócio, para atender melhor o teu cliente. Quer feedback melhor do que teu cliente? Mas quando o teu cliente falar alguma coisa, por favor, quando o teu cliente falar alguma coisa, Escuta! Ouça. Porque cliente. se tu der atenção pro teu cliente, ele vai voltar. Sim. É pior se o cliente não fala e não volta. Eu Mas, enxergo claro, dessa maneira. Mas, claro, não. A hora que tu for num lugar, que tu colocar uma situação que te aconteceu e o cara achar ruim, é porque tu não quer que tu volte. Exato. Então, eu vejo assim. Porque assim, eu posso chegar aqui, a Suzy me devolveu o bife, eu vou lá e provo. Eu provo mesmo. Eu vou lá, provo, deixa eu ver o que tinha. Claro. Vou lá, provo, pô, não senti nada. Olha que legal isso, gente. Tu pode dizer, não senti que nada, aula. mas aí tu vai. Mas deixa eu ver mesmo. Aí tu pega um outro, vê se o que tu sentiu. Porque tu tem que ter. É o parâmetro, né? A nossa qualidade, o setor de qualidade é o cliente. Olha que No lindo. nosso caso é o cliente. Ótimo. Senão tu não tem ele. Ele te dá alegria, ele te dá tristeza. Quando ele fala, se ele fala aqui dentro, ele está sendo teu amigo, teu colega. Ele falou numa internet, eu acho que ele perdeu a oportunidade de resolver o problema, isso Na de hora. qualquer coisa. Porque quando tu tem um problema, Aí ele plantou outro problema. ele plantou um outro. Não, fala na Que nem hora. uma vez eu estava num restaurante, o cara, era 9h30, começaram a recolher as coisas, e eu, nossa, eu não terminei de comer, não, né? Isso é horrível. E aí o cara, não, nós vamos fechar às 10, e não era aqui, tá? Né? Então, aquela coisa, eu digo não aqui em Caxias, né? E aí eu me senti mal, peguei, esse cara tava embora, peguei o telefone, o dono não estava, deixei assim. Como eu sabia quem era o dono, eu liguei no outro dia, disse, olha, aconteceu isso, 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 se é norma da casa, ok, né? Beleza, não reclamei com ninguém no local, passei para ele que resolva. Se ele acha que isso está certo ou está errado, aí é com ele. Então, numa próxima, se me acontecer isso, eu vou ver se é assim mesmo. É assim mesmo. Mas aí não te dá vontade de voltar, né? Não te dá vontade dá de muito, voltar. não. Mas Mas tem ele me deu gente- retorno, ele me atendeu, Sim, ele deu sim, ele te retorno. deu um feedback. Não deu retorno para saber se era normal isso ou não, né? Mas tudo bem. Mas me atendeu mesmo. Certo. Bacana, é isso aí. Então, quer dizer, humildade para falar,
e humildade para ouvir. Para escutar. Né? Já é um tempero. É um grande tempero. Né, Suzy? Grande tempero. A gente falou sobre capricho, sobre criatividade, alegria, servir num restaurante. Aliás, a gente serve o tempo inteiro. Quando a gente está aqui servindo. Sim, a gente está Estamos servindo. aqui Servindo. né? A gente serve todos os dias. Todos os Nos dias. treinamentos, nas publicações, É um serviço. nas dicas, É um nas serviço. escritas. Isso tudo é servir. Exatamente. E- Como é que tu gosta de servir? Ah. Conta pra gente. O serviço, A gente já sabe a resposta. com certeza, né? O que eu mais gosto é o servir. Né? Até tem críticas em mim de servir, Por que quê? eu sempre tive. A gente sempre tem críticas, às vezes, quando tu Normal. gosta Sim, muito de fazer uma coisa, tu é criticado do outro lado. sim. Né? Então, porque quando eu me dedico muito a isso aqui, ao servir, a que o cliente saia satisfeito, isso é o serviço. Eu quero entregar esse serviço muito bem. Então, eu vim para cá, para essa terra, para servir. Essa foi a minha inspiração agora, foi essa. Né? Que quando me mandaram aqui, não, tu nasceu para servir. Né? E trabalhar, né? Sim. Mas assim, Mas o servir faz parte do faz trabalhar. parte. Então, esse servir que eu dou, que eu me dou, que eu gosto, a dedicação de ver o prato, como é que tá, de ver se ele sobrou, né? Que nem outro dia, lá no Beatriz também voltou um prato, aí a pessoa disse, não, ela estava ótimo e tal, mas eu tenho que ir lá ver o cliente, né? Eu tava, a cozinha lá é a parte, é diferente daqui. Aí quando eu dei a volta, vi o cliente, eu disse, já sei por que voltou. Porque ele tem cirurgia bariátrica, então Certo. voltou por isso. Olha só, e como é bom tu conhecer o teu cliente, né? Certo. Como é bom tu conhecer o teu cliente. Sim. As coisas Aí quando eu já vi, eu disse, já sei de quem foi os outros. Aí ela, sim. Porque ela disse, ela mandou, tu diz pra ele que não tem problema nenhum. Aí vieram, o garçom veio e disse, não tem problema nenhum. Mas mesmo assim, deixa eu ver quem é. Porque eu quero que tu saia satisfeito. satisfeito. Eu não quero que ninguém venha aqui saia insatisfeito. Ou tu não quer ir num lugar ser maltratado, ou na academia, ou na empresa, ou no médico, ou no plantão, seja onde for, tu quer ser Isso faz parte dos sacrifícios que a gente faz, né? Mas que geram um sentimento de realização para nós. Toda escolha é uma Porque concessão, né? Tu deixa faz algo parte, para né? Já que tu contou posso compartilhar o meu agora? Por favor. Por exemplo, eu tenho acordado todos os dias às 5:30 da manhã. Eu tomo meu café e eu já, no dia anterior, na verdade já no domingo, eu já tenho toda a nossa semana planejada. Então, eu sou a mulher que planeja toda a semana das conselheiras, né? Mas então, já quando eu acordo às 5:30 da manhã, eu já começo servindo. Então, eu já tô ali com todo o cronograma do nosso dia montado e eu já começo servindo, porque eu já vou para as redes e ali eu já estou montando todos os stories do dia, todos os posts do dia, alinhado com os da Cris, né? E eu sei que eu sou julgada, eu sei que eu sou criticada, às vezes até recebo algumas mensagens, mas eu... Egípcia. Entende? E tá tudo bem, porque agora a gente já vai entrar naquilo que eu te disse que nós íamos falar, que é o tempero da agradar e desagradar. História de gregos e troianos, a gente nunca vai agradar Nunca. a todos. Nunca. A gente sempre vai desagradar alguém. E desagradar faz bem, sabia, Ada? Sim. Tem até Às vezes tu tem que A gente tem que desagradar as pessoas, E não é porque tudo senão a perfeito. gente não é tudo perfeito. Como é que tu vai melhorar se tu não errar? Se tu agrada a Exato. todo mundo, Sim. ou tu é aquele que não consegue, né? Um bonzinho. Exato. Ou tu é perfeito. Até vou te convidar, olha o meu primeiro story do dia hoje. Nossa, foi um story que eu digo assim, Jesus, Maria José, quando começou com o Mr. Bean. Eu digo, pronto, hoje que... Eu digo, só os fortes e corajosos permanecerão até o final. E depois ele... Eu tava na academia lá, só dá uma olhadinha. Só dá uma olhadinha. Eu tava olhadinha. 6 horas da 6 manhã. horas da manhã. A gente já começa cedo, né? Isso aí. Ada, eu queria que tu falasse um pouquinho. A gente teve uma pequena conversa ontem e o teu filho tá seguindo os teus passos, né? Bacana. Sim. Conta pra gente como é que foi essa continuidade, né? Essa continuação. Foi interessante porque quando ele tinha uns 13, 14 anos ali,
a mãe dele, a Simone, pediu para ele o que ele queria fazer. Eu nunca pedi, sempre deixei livre, né? Aí ele disse, eu quero ser advogado, quero fazer direito, quero ir para o lado de um concurso. Ótimo, já falou concurso. Aí eu disse, sem problema. Se tu faz o que tu tem interesse de fazer, busca, né, que busca isso mesmo com perfeição para tu fazer o que tu quer. Porque se tu for no meu ramo, tu tem que saber que para vir para o meu ramo, tu tem que estudar e trabalhar muito. Porque é um ramo que tu trabalha fim de semana, onde tu busca isso, é tua livre escolha. Aí quando ele terminou o segundo grau, ele ficou 6 meses nos Estados Unidos e de lá ele me ligou dizendo que queria fazer o curso de chefe no ITIF, se eu topasse, tu que sabe. Paguei o curso de chefe para ele, inscrevi ele, quando ele retornou, né, ele já começou as aulas. Então mas foi por ele. Por ele decidiu. Ele né? decidiu. Deixar ele decidir, Né? né? Não é a questão assim, eu quero que tu seja, gostaria. Nunca falei. Sempre falei que aqui não é fácil, não é assim. Ele sabe agora, ele apanha de ter que trabalhar às vezes, mas a gente está se ajudando E bastante. restaurante não é só cozinha, né? É gestão gestão do negócio, liderança, gestão da parte financeira, planejamento, é a comida que tu vai comprar com antecedência, para estar tudo aqui na hora. Então, tem que ter organização, A equipe, a equipe alinhada, trabalhar com liderar as emoções da equipe. Que nem o da noite tu tem um cardápio pronto, mas o dia a dia tu tem um cardápio, tu tem que fazer todos os dias. Você compras. Compras todos os dias. Já viu o Ada diversas vezes. Eu já encontrei o Ada Sacolinha. também. Sacolinha, Nos né? lugares. Come sacolinha. Então é isso, né? Então é um negócio denso, eu digo assim, porque não para final de semana e precisa muito do dono estar presente. Tu falou em Caxias, mas faz muita diferença em qualquer lugar que tu vá quando o dono está presente. Num restaurante, assim, que, né? Tu vê muda. Que muda. Até para os nossos colaboradores ou funcionários, para a equipe toda, a equipe, né, que nem... claro que às vezes tu estoura, às vezes tu vai, mas que nem eu digo, isso aqui é do momento desse copo, não é o momento todo do conjunto. Então, o momento que tu vai, mas saiu isso, não é que tu vai estourar, não, vamos corrigir, vamos fazer. Também, é o tempero. Ali, então, tu tem que estar porque senão tem que estar de acordo com eles. Eu sem eles também não sou ninguém. Então, eu preciso muito deles, a gente precisa estar junto e ter um ânimo junto e curtir, porque é duas equipes, eu tenho uma equipe de dia, eu tenho uma equipe de noite, então tu tem que ter. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. E a gente tem que saber que tem horas que a gente vai ter o tempero da doçura, mas tem horas que a gente vai precisar do tempero um pouco mais ácido, tem horas que a gente precisa do tempero um pouco mais enérgico, talvez. Qual seria o tempero mais enérgico? Às vezes se posicionar. Uma raiz forte. Uma raiz forte. Isso forte. tanto vale também para os homens e mulheres. Foi até bom tu ter colocado isso. As mulheres querem se colocar no mercado de trabalho. Na verdade, as mulheres já vêm se posicionando. A gente está falando aqui, de repente, de um século. Sim. São 2 gerações, vamos colocar. Onde as mulheres... vamos colocar bisavó, avó e mãe. Então, são 3 gerações, tá? Onde as mulheres estão cada vez mais, então, vindo para o mercado de trabalho. Só que a gente traz muito ainda, a gente traz uma vontade enorme de se posicionar, só que as mulheres ainda estão com uma leve mentalidade do tipo assim, queremos direitos e deveres iguais dos homens. Só que as mulheres, quando querem se posicionar no mercado de trabalho, elas também têm que perceber que elas têm que ter a sutileza e a doçura, mas elas vão ter que começar a entender, elas não têm que perder a feminilidade. Não estou falando feminista, entendam bem. Não estou falando. Elas têm que ter a feminilidade, mas elas também vão ter que ter um pouco
desse lado É mais... o lado yin e yang que a gente já vem Isso, trabalhando que é a bastante, né? atitude, que é a coragem, que é a Determinação. determinação, que é a disciplina, porque a gente tem o lado yin e o yang, isso nós já falamos em outro podcast, que é tanto o lado feminino e masculino, que todo ser humano, criatura de Deus, vamos de novo, todo ser humano tem, homens e mulheres. Fique bem esclarecido isso. Então, o lado feminino, que é o lado criativo, que é o lado mais Do capricho, ternura, da ternura. o capricho, que é o lado quando a gente fala do ser grato, que é o lado da delicadeza. fé, da delicadeza. Todos nós temos, tá? Uns mais, outros menos, tanto o homem como a mulher. O lado da atitude, da garra, da vontade, o linear, do foco, da disciplina, é o lado yang, que é o lado masculino. Criatura de Deus, lado masculino. Não estou falando homens, mas que todo mundo tem. Alguns mais, outros menos. Então, todos nós temos. As mulheres precisam equilibrar um pouquinho mais. Se elas realmente querem ir para o mercado, elas precisam equilibrar, ter mais atitude, ter mais coragem, ter mais determinação, sem perder a doçura, sem perder a alegria, sem perder a fé, a gratidão. Porque os homens, por si só, eles são determinados, são focados, Ele tem disciplina, ele enfrenta muito mais os problemas e buscam soluções. As mulheres, quando enxergam um problema, ai, meu Deus, esse é um problema. Ela sabe da solução, mas ela sabe da solução, mas ela, muitas, outras não. Porque se a gente voltar na história, tu lembrar da tua avó e da tua avó e da Bisa, é só voltar na história. Volta todo mundo aí na história, volta no tempo. Nossa, minha As era nossas avós determinadíssima. tinham um lado yang muito lá em cima. Porque a avó e a bisavó eram aquelas que ficavam em casa, mas quando tinha um problema, quem saía de casa para ir beber cachaça ou a cervejinha no boteco e espairecer era o homem. Quem resolvia e solucionava o problema era a mulher. Imagina liderar uma quantidade imensa de filhos, liderar uma Exato. casa, a mulher, ela tem esse ou lado faltava já. dinheiro na casa, o vô ia beber a cachaçinha e esparecer a casa. E a mulher, Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ajudar esse homem aqui? E levantava o homem, para daí o homem buscar a solução. Eu vou te Faz trazer, sentido isso? faz todo, eu vou te trazer assim, as minhas duas avós, tá? Materna e paterna. A materna, 18 filhos. Da materna, não lembro quando é que o avô faleceu. Não conheci. Né? Mas teve 18 filhos, acho que deu uma boa andada, né? Não aguentou depois. O outro, ele faleceu com 33, do pai, né? E teve 8 filhos. E o mais velho, se não me engano, tinha 12, uma coisa assim. Então, ela criou 8 filhos. Nossa. Sem nada. Meu pai tinha 8 anos, que era um dos mais novos. Então, ela não tinha nada, não tinha mais nada. Tinha o leite lá da vaca. Então, eles foram buscando isso. E tu imagina essa com 18, a fortaleza que ela não era. Nossa! Para criar 18 filhos, claro que quando a minha mãe nasceu também, que era das mais novas, o outro já estava ajudando bastante. Sim. Então, mas querendo não, tem um meio tempo ali que é grande, né? Ela tem isso. Naturalmente, a mulher é muito forte. A mulher, nossa. De casa, imagina. Ela cuida da casa, ela lava, ela cuida do filho, ela tá ali. Cuida do marido, porque ouve, conversa, sabe? Lida com várias emoções ao longo do dia. Então, assim. E ela aguenta as críticas também, bem... A mulher é muito forte. Ela só precisa aprender a focar. Ela precisa entender que ela não é a Mulher Maravilha. Exato. Ela só tem que ser forte, mas não precisa ser a salvadora. Exato. Do mundo. Isso aí. Também a gente já nem tem o um homem. podcast. Nem o homem. Nem o homem. Equilibrar. Não é o super-homem. Né? Não, ele não é, ele é um homem. É aquele que tu disse, ele fugia pro boteco, tomar o paeirinho. Isso aí, é isso aí. E isso parecer. Isso aí. Parecer. E precisa às vezes. Claro. E a mulher também precisa. Também. Eu vejo isso hoje, a determinação da mulher hoje
nos jantares aqui é muito mais mulheres que que saem homens. do que homens. Que homens. Quando eu falei, né, na época que eu disse que o meu restaurante ia ser mais feminino, ficaram me olhando e disse, né, eu disse, não, é porque é verdade. Olha, eu estava na churrascaria, eu estava no Imperador, disse, é só tu olhar, tá cheio de mulher. E é verdade. É os grupos porque que estão aqui, saindo. geralmente são mulheres. E a determinação também da mulher sair sozinha, né? 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 Já me atendeu super Já. várias vezes. A minha E- mesinha e- ali e- ou a minha e- mesinha isso, lá. E várias vêm. Viu? Determinação, e isso é muito importante. Às vezes tu tinha vergonha, a mulher tinha, não, sentou na mesa, né? Aí depois a gente começou a reparar que tem mais pessoas fazendo Mas isso. fazendo, que bom. Que foi, para nós, foi, só dizer, eu estava em casa e vim jantar. E que vim sozinha e acabou. Vim aqui. É isso né? aí. Cada vez É mais. isso aí. Cada vez Eu mais acho tá que acontecendo. tem que ir. É o poder, esse é um poder. Tu sabe Às vezes que... o poder é tão pequeno. Tão pequeno, né? É. Tu sabe que depois daquela primeira vez que eu fiz e que eu postei, que eu fiz o story, várias me mandaram Olha pelo isso aí, ó. direct. E isso é o tempero da sementinha que a gente planta e que a gente incentiva. Por que que tu vai ficar em casa se tu tá com vontade de sair e tu pode pagar o teu jantar, escolher o teu vinho, tu escolhe o teu prato e nem E sequer ninguém vai dizer, não, mas A eu não tua quero esse vinho, eu sobremesa. não quero a cerveja. Não, mas esse prato eu não quero. Não, mas só um pouquinho. Eu quero esse prato. Daqui um pouco passou um prato. Ai, eu achei aquele prato tão lindo, eu quero igual. Eu quero esse vinho. Eu quero essa água. Eu quero essa cerveja. E não que sair com alguém não seja legal, não seja agradável, mas desde que seja uma pessoa bacana, que vai contribuir com o teu humor, que vai se conectar, entendeu? Que vai te trazer não, alegria. não entenda Vale a mal, pena, gente. Tanto mas lá. sair Vale a pena. sozinha, Também. e isso foi uma coisa que eu venho construindo muito já há 2 anos, é algo que vai ainda te fortalecendo mais, que vai te trazendo mais autoconfiança, vai te deixando disposta a saber que tu nasce e que tu morre sozinha. A gente nasce e morre sozinha. E que durante essa jornada a gente conhece muitas pessoas. E que tu tem que aproveitar essa jornada realmente apenas com pessoas que te agreguem, que te façam bem. Vale e a que tu pena. também possa fazer isso com as pessoas. Ponto. É isso aí. Ótimo. Legal, né? Eu acho muito bom. Tem Muito mais bom. algum tempero bacana Eu acho pra que gente os compartilhar? mitos a gente fez. Ah, mas eu acho que seria Vamos legal fazer a gente aqui? fazer também. Vamos fazer aqui acho pro que podcast. Sim, acho que sim. Mitos e verdades Mitos da e verdades cozinha. da cozinha. Acho bacana pra gente encerrar Vamos o lá. podcast. Vamos lá, Perdi Ada. o- Vai, Deu tudo certo? tudo. Açúcar tira a acidez do molho. Tira. Porque se o tomate está muito ácido, um pouquinho de açúcar sempre tempera e E dá pra adoça. usar açúcar mascavo ou tem que ser o açúcar? Tá, eu uso mais o cristal, mas pode. Pode Ele usar. vai te adoçar se tu tem o orgânico. É a pitada do açúcar. E ao contrário também, tá? Ó, No salgado, tu também, no doce, tu pode dar uma pitada de sal, que ele também dá um equilíbrio no equilibra. doce, às vezes. Ele equilibra. boa. Então, são coisas que a acidez, né, a crocância, tudo tem uma Quando simbologia alguém onde ela meio se... ácido chega perto de ti, seja doce. A pessoa branda acalma qualquer coração ácido. Pronto. Não, essa foi boa. Essa uma pitadinha. Aqui, ó! Saquinho de açúcar e Deu. Vamos trazer da culinária pra vida, né? Isso aí. Isso aí. Estamos É sempre bem, aprendizado. é bem junto. Quando eu era criança, não sei se era meu pai, se minha mãe que dizia melancia e leite dá dor de barriga. Era os pais diziam, não dá. Não dá. Pô, pai, sacanagem, né? Eu acho que eu queria o quê? Fazer batida, o que que era? Não sei porque eles não podia, deixavam, né? né? Não Deixavam, sei, né? dizer que tu ia morrer. Eles não deixavam. Ah, né? não era. E a Não, barriga lembrei, ia- lembrei. A barriga ia ficar grande. Eu ia ficar... Não, lembrei. Era comer churrasco e entrar na piscina. Ah, bom, Também. isso Eu sim. morria. Tu morria, Morria, tu não podia morria. entrar na água. Não podia entrar na Imagina, água. imagina hoje um churrasquinho direto na piscina. Ali. Mas a piscina abria. Lembra? Não, era na chácara, sacanagem, eu tinha Não, que mas ficar eu esperando era 3 sócio do horas. Juventude, tu tinha que ficar esperando. A piscina fechava das 11, no clube fechava. Olha.
das 11h30 até as 2h. Tu tinha que ficar esperando esse horário para abrir a piscina. Gente, pensa, criança ansiosa, adorava subir em árvore e queria subir. Imagina, eu ia subir em árvore, né? Sim, já que não podia dá para entrar estar na nada. piscina. Até hoje, ela sobe em árvore. Pra quem viu o story que ela fez pegando o abacate. É verdade que quando a gente tá apaixonada, a gente salga a comida? É verdade. É Tu anda verdade. salgando a comida, Ada? Não, ultimamente não. Ultimamente não. Vou pegar agora, né? Mas ele contou lá dentro Não, da mas cozinha uma outra história. Eu contei, Ele não, lá contou, da, ele contou, vou a gente contar vai agora. contar no... Mas eu falo, eu repito, não, que eu disse sim, porque outro dia eu cheguei, nossa, quem é que tá apaixonado aqui por mim? Até brinquei. Ah, ele falou, olha por só. mim. Aí, por quê? Não, tá salgado. Elas disseram, todas elas, tá salgado? Eu disse, sim. Então aí uma lá no fundo disse, Que amor. que é a Sassá, que é a nossa braço Às de... vezes eu salgo a comida em casa. Eu digo que eu tô muito apaixonada. Ai, que amor. Às vezes eu salgo também. Essa eu não conhecia. Não conhecia. Esse mito eu não conhecia. Nossa. Esse é um mito, né? Essa eu não É um mito. conhecia. Tá, eu tenho dois. Eu tenho dois. Um que é mito e o outro que é tipo assim, é uma historinha, tá? Posso falar? Pode. Tá, o mito. Cozinhar. A gente deve cozinhar com a panela fechada ou sem a tampa da panela? Nem eu comentei para mim, tudo depende do que tu vai cozinhar, Tá. né? Então, para mim o arroz melhor cozinhar com ela fechada, Tá. por causa do vapor que tu consegue manter ele e cozinhar mais rápido. A panela aberta, a massa, por exemplo, tem que ser com a panela aberta. Se não? Dependendo do tipo de massa, vai por cima. Ou uma meia tampa também existe. Então, tu faz um cozimento longo, tu sempre vai fechar até para... Um molhinho de tomate. Um feijão O molho- cozinhando na panela de pressão é melhor É fechar. melhor fechado. Não, mas quando tu abre, tu tem que deixar, porque daí o Depois que tu abre e deixa aberto. É, assim. por quê? Ele te pediu do molho do tomate, mas tu deixa por quê? Porque tu tem que evaporar um pouco para engrossar aquele molho. Então, molho de tomate, aberto. Ó, eu se tu fecho, deixar pra não fechar, pegar tudo fora do fogo. se tu deixar ele fechado muito dependendo de como ele tá, ele vai ficar mais aguado. Então, se tu deixar ele reduzindo, aí baixa o fogo e deixa ele reduzindo um pouquinho, que vai diminuindo. Eu vou contar um segredo. Eu cozinho sempre com uma panela sempre aberta. Porque eu sou estabanada quando eu vou fechar, porque me criticavam, tá? Tem que cozinhar com a panela com a tampa fechada. Então, na minha cozinha agora, comando eu. Mas aí tu cozinha. Cozinho com as panelas tudo aberto. É um espetáculo, porque daí não sobe água, não dá problema nenhum. Tá ali, ó, focada. Ou focada olhando. O meu único problema é o arroz. Me conta, arroz. Quando fica unidos, venceremos. É problema de temperamento da pessoa? Tá nervosa? Tá meio agitada? Depende do arroz, do O arroz tempo de soltinho, cozimento. a pessoa tá alegre, tá feliz. E quando o arroz queima, o arroz tá... Nessas místicas eu É não tudo sei. mito. É tudo mito. Só porque isso é histórico na minha casa, minha mãe. Quando a gente chegava do almoço, morrendo de fome e tal, chegava aquele arroz assim, aquele arroz empapado, assim, sabe? É muita água. Todo mundo se olhava e dizia assim, Dona Nida hoje tá... E quando, Vocês e quando a pessoa não consegue fazer o ponto do nhoque? Diz que a mulher tá naqueles dias, né? É mesmo? Aham. Olha aí, A minha eu não mãe, sabia. toda vez que ela fazia nhoque, ela não dava o ponto. Todo mundo Era sabia porque que tava ela menstruada. Olha só, viu? Ó, Ada, tem muita coisa. Lavar faca com água quente estraga o corte. Sim. A faca, Essa aí ela vai quanto ter menos tu Vai esfregar ter ela, conselho. lavar ela, secar sempre ela, né? Porque Por isso que minhas facas estão tudo sem É. fio. ela não pôr na bainha Pela molhada. afiadora. Mas ela perde o fio mesmo assim. Mas É melhor tem não. vários mitos. Cortou cebola, tu cortou isso. Cebola. Tá, cebola. Tem que ter uma faca específica pra cebola? Perde o fio.
Ela vai, qualquer corte que tu vai cortando, ela vai diminuindo Vai o diminuindo fio. o fio. Porque tu vai cortar a cebola com o quê? Tu tem que usar a faca do Sim. chefe, Tá. porque ela é a melhor para tu picar a cebola. Tá. Para tu picar a salsa, para tu picar... Então, Mas não tem como tu ter uma faca para cada uma Ó, coisa na viu? cozinha. Ótimo, Não, gostei. Então Então não tá. tem, tu vai E ter... vem tudo, tá certo, tá. hoje eu vou cortar o tomate, essa do tomate. Tá. Essa Não, coisa- não, gente, É. aí tem que ter faca. pelo amor de Não, é Deus, que eu tem fiz isso, né? Ah, tu tinha faca Assim, quando eu me especial. separei, daí eu comprei uma faca pra isso, uma faca pra aquilo, uma faca pra aquilo. Aí tu viu depois que não adiantou não nada. adiantava nada. Eu pego sempre a mesma faca e elas estão tudo sem fio hoje, mas Mas eu é só tenho que comprar meu o afiador estoque aquele. novo, né? Não precisa comprar outras facas, é só comprar o afiador. Eu tenho amiga, Shaira. da Tramontina. Eu tenho Shaira. Eu tenho um Olha aí eu fazendo afiadorzinho. propaganda. Olha aqui, ó, me diz uma coisa. Tu tem ciúme das tuas facas? Boa. Tem das minhas Viu? facas Te que falei, eu né? Vou tenho. perguntar essa. Sim. Boa, boa. lembrei agora. Boa, tem Eu sim. quero ter as minhas coisas estão guardadas em casa. Ó, viu? Quando eu vou para uma apresentação, eu vou Sim. fazer alguma coisa que eu levo elas, daí sim. Porque Ah, aqui tu acaba... não claro. adianta. Sim, é uma coisa de estimação, Claro, né? com Dele, certeza. de valor. Também. Que show. E Legal. sempre tu ganha a faca de coração. Né? Tu Ah, compra, tipo, na verdade, Quando tu ganha uma faca, tem que dar uma moedinha, dá uma né? moeda. Isso é Tem verdade. que Senão comprar corta ela. o relacionamento. É. Foi o que aconteceu entre eu e meu ex-marido. Eu dei a faca e ele não me deu a moeda. Acabou! Gente, tem que ter humor. Esse é o tempero que eu sugiro pra vocês. Sem humor, vou te dizer, sem humor, a gente não tem ânimo, a gente não tem alegria, a gente não tem foco, a gente não tem, que mais? Determinação, a gente não tem... É uma base, né, É uma gente? base, é uma base. Humor. Tem que ter humor. As tragédias que acontecem, tragédias na nossa vida, se a gente não ressignificar elas, A tem gente até vai uma ficar preso no frase, a gente passado, leu né? hoje, ficar preso não dá, tem que levar no humor. Não, é outra coisa, assim, Quem que a ri de gente si tem que... mesmo, tá- Gente, consegue- eu sou aquela Ah. que leva o tombo e dou Eu gargalhada. sei que vocês vendem isso aqui, né? Mas hoje, gente, quando vocês forem jantar Que em que eu casal... vendo? Como vende, assim? digo, né? Eu não vendo podcast, iPhone. Não iPhone, né? Mas tu mas vende... a gente trabalha via Vocês digital. trabalham via digital. Sim. Mas a né? gente não Você- sai pra jantar Não, e fica o no que eu quero telefone. dizer, quando vocês saem um casalzinho, pelo amor de Deus, guarda o Claro, celular, você- vão namorar. sim, Vamos tomar um vinho, vamos conversar. Sim, Quer dizer, Tu sai nos gente, lugares, eu e o é. Gabriel, a gente ficou, a gente já passou desse nível. Viu? Sim. Ó a dica, Não, ó, E aí a conselho. gente fica Guardem. olhando, cara, os dois, eles É. estão do lado outros dois, cada um vai. Eu, às vezes, eu pergunto, vocês estão Vocês conversando. estão conversando entre Eu, si. eu pergunto sempre, eu não sei se as Olha que pessoas bem. gostam, mas eu pergunto. Vai lá dar um temperinho. Mas ó. é adquirido que eu pergunto, porque eu acho que vocês saíram para curtir um contexto. Seja aqui, seja na nossa vizinha, amiga, seja nos nossos amigos. Aonde for. Eu tô- né? Em aqui- família, com as crianças. Com as crianças em casa, pô, se reuniu. Não, claro, às vezes tu vai, pode, mas assim, o mínimo possível É verdade. nesses Às horários. vezes Olha pega, que conselho, hein, faz uma gente, fotinho de do valor, prato, baita posta, mas tempero. depois larga o Isso, telefone. mas larga o É, telefone. É. As gurias Marca sempre e esperam. tal. Tá, mãe, tu precisa tirar foto, todo mundo para. As gurias, né? Tá, tirei a foto da comida, do prato que eu vou usar em algum story, alguma coisa. Deu, mãe? Deu. Soltei o telefone e tal. Aí a gente Pronto. janta, ou aí a gente Aí todos almoça. juntos, é isso aí. Entendeu? Muito obrigada, Ada. Obrigado eu, nossa, que Querido, maravilha. maravilhoso. Valeu, que Aliás, as Sucesso. conselheiras trouxeram um Amado. tempero para o Ai, Ada. maravilhoso, Olha ali, ó. manjericão. É, Amo manjericão. de paixão. Que Amo bom, de paixão. que bom, Vou guardar, plantar ele lá com que carinho na bom, minha que casa. bom. Bacana. Me dá caneca. Viu só? Nossa. Obrigado, gente. Merece. Nós que te agradecemos. Que bom. E hoje, então, foi o último episódio da primeira temporada. Aguardem que a segunda temporada 2023 tá assim, ó, pegando fogo, né? A gente já tá aqui nos planejamentos. Serão vários temperos pro Vários ano que temperos pro ano que vem. vem. A gente teve uma ideia bem criativa, vai ser uma temporada bem dinâmica. E a gente quer agradecer vocês que nos acompanharam nessa trajetória nova nossa, né, Cris? É verdade. E agradecer quem participou. Obrigada mais uma vez, Ada. Sucesso. Tá? Igualmente para vocês. Obrigada. Deus, E, novo ano aí que tá que chegando. venha um novo ano. Claro que é o nosso último podcast, mas a gente vai continuar A gente vai dar pelas uma redes. reparadinha aí. Mas que venha um novo ano de 2023. Presta bem atenção nesse conselho que eu vou dar para vocês agora. Com mais bom humor, com mais esperança, com mais otimismo. Sem esquecer
da determinação, da disciplina, da coragem e da força de vontade. Que 2023 venha com muitas realizações, mas para a gente realizar, a gente tem que querer. E com constância, né? Vou ter que buscar esse melhor humor meu. Olha aí, ó, viu? Já vamos aqui dar uma mentoria pro Ada, Isso então aí. melhor amor. Um brinde, Um brinde, vamos celebrar a Ada. vida e foque na solução, não no problema. Um beijo bem grande Beijo. e até a próxima. Até a Até o ano próxima. que vem. Beijos.